Boa tarde, meu nome é Gabriel, sou estudante de Medicina Veterinária da Uniceplac e hoje a gente vai falar sobre dois tipos de estômago para vocês, que é o estômago dos monogástricos e o estômago dos ruminantes. No estômago dos monogástricos, são animais que têm pequeno estômago, que no caso são os equinos, os suínos, os caninos e os felinos. Eu vou explicar um pouco para vocês como que funciona o processo desse estômago. Após a deglutição, o alimento ele desce pelo esôfago até chegar no estômago. O bolo alimentar entra no estômago através de uma abertura chamada órtio cárdico. Uma vez processado, o bolo alimentar sai do estômago através de uma abertura chamada de órtio pilórico. Nesse sentido, o estômago tem dois esfíncteres, que se chama esfíncter cárdico, que ele é o que controla a entrada do bolo alimentar, e também tem um esfíncter pilórico, ele controla a saída do conteúdo gástrico. Nos porcos, esse esfíncter tem uma protuberância em direção ao lúmen do píloro, chamado de torus pilórico também. Tem um esfíncter, que é um músculo anular contrátil que serve para abrir ou fechar vários orifícios ou ductos naturais do corpo. Ainda nesse sentido, o estômago é dividido em 4 regiões ou ductos naturais do corpo. Ainda nesse sentido, o estômago é dividido em 4 regiões: cárdia ou região cárdica, fundo ou região fúngica, corpo, pilórico ou região pilórica. Essa ainda ela é mais um pouco subdividida entre antro pilórico, parte mais expandida da região pilórica, canal pilórico, parte mais estreita da região pilórica. Nos equinos, o fundo é bem desenvolvido, sendo às vezes chamado de saco cego, fundo de saco cego, né? Nos porcos, há uma estrutura chamada de divertículo ventricular ou gástrico que forma a partir do fundo, Além disso, o estômago apresenta duas curvaturas, a curvatura menor e a curvatura maior. Na curvatura menor, há um ângulo bem fechado em direção à região pilórica do estômago, chamada de incisura angular. Esta incisura é bem pronunciada nos carnívoros, principalmente os gatos. Alguns autores, chamam essa curvatura menor de incisura angular. A gente pode ver ali nos monogástricos que eles são os animais que apresentam esse estômago simples, com uma capacidade de armazenamento pequena. Eles são os que, portanto, o fornecimento de alimento deve ser constante. Existem monogástricos carnívoros, como o cão e o gato, herbívoros também, como o coelho e o cavalo. Os cavalos, por apresentarem cárdia com uma musculatura bem desenvolvida, é um ângulo que dificulta a saída do conteúdo gástrico, assim como pode se apresentar um estômago posicionado de forma afastada dos músculos abdominais. Eles também conseguem vomitar. Eles não conseguem vomitar, perdão. Quem consegue vomitar, no caso, são somente os ruminantes. Que no caso não é vomitar, né? Como é que se fala? Quando rumina, volta, o alimento, e aí chama de ruminantes. São animais que apresentam um estômago simples, com a capacidade de armazenamento pequena e que digerem o alimento com substâncias produzidas no próprio organismo. Portanto, o fornecimento de alimento deve ser constante. Existem monogástricos carnívoros, como o cão e o gato. Herbívoros também, como o coelho e o cavalo. Os animais monogástricos são os animais não ruminantes, que apresentam um estômago simples, com uma capacidade de armazenamento pequena. Existem animais não ruminantes, como o cavalo, coelhos, que possuem o século funcional, contendo micro-organismo capaz de digerir alta porcentagem de fibra, celulose e hemicelulose.
As principais espécies de monogástricos são o homem, né, naturalmente, as aves, os suínos, os cães, gatos, coelhos e equinos. Os ruminantes são uma subordem de mamíferos artiodáctilos. Oi gente, eu sou o Marcos, eu faço medicina veterinária e eu venho falar sobre os ruminantes. Os ruminantes não só são os bovinos, os ovinos, também são os caprinos, os bubalinos, as girafas, os veados, os camelos, as lhamas, entre outros. Os ruminantes têm vários estômagos, onde acontecem diversos estágios da digestão, além de apresentar micro-organismos que digerem a celulose. Como no caso dos bovinos, esses animais possuem vários compartimentos gástricos, por isso também denominados de poligastros. Os compartimentos nos ruminantes são 4: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. O termo ruminante deve ao fato dos animais ruminarem, isso é, pois eles ingerem rapidamente o alimento entre os períodos de alimentação e tornam a regurgitar os alimentos para a boca, onde de novo ocorre a mastigação e a deglutição. No caso, os ruminantes fazem a apreensão dos alimentos com auxílio da língua. E em seguida é feita a deglutição desses alimentos, em um breve período de mastigação. Depois ele vai para um grande compartimento, chamado rumen. No rumen é onde acontece a deglutição. Então, os ruminantes fazem a apreensão dos alimentos com a língua. Em seguida é feita a deglutição desses alimentos, depois um breve período de mastigação. Chega ao primeiro compartimento, o rumen, que é o maior de todos os compartimentos, localizado na porção esquerda da cavidade abdominal. Por meio de uma simbiose mutualista com uma microbiota, é realizada a digestão dos alimentos fibrosos. Em seguida, ele passa para o segundo estágio, que vai ser o retículo. O retículo, ele vai ser onde vai fazer pequenos bolos alimentares, que vai ser feito porque lá nele tem um tipo de mucosa parecida com fervor de mel, e lá ela vai se juntar e fazer bolos alimentares. Depois disso, ele vai ser regurgitado para a boca, onde vai ser novamente mastigado e vai ser mandado novamente, só que dessa vez ele vai para o omaso. No omaso, o que vai acontecer? Eles vão pegar esses alimentos esses bolos alimentares digeridos novamente, e eles vão fazer o que? Eles vão pegar e tirar a água desses alimentos, e nesse processo depois ele vai jogar para o abomaso. No abomaso é onde é o verdadeiro estômago, é o estômago que é comum entre todos os animais. Esse é o mais parecido com os outros. Nele ele vai terminar de digerir esses bolos alimentares, vai terminar de digerir o alimento por completo e vai jogar para o intestino delgado, onde vai fazer o processo e vai começar a ter o processo que fazer. Bom dia a todos, meu nome é Matheus Leão, sou estudante de veterinária. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as diferenças entre os monogástricos e os ruminantes. Bom, os monogástricos apresentam um estômago simples, apenas com intestino grosso, esôfago, estômago e intestino delgado. Já os ruminantes apresentam 4 compartimentos, que são eles: o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Os monogástricos possuem capacidade de armazenamento muito pequena, já os ruminantes têm grande capacidade de armazenamento. Nos monogástricos, quem é responsável por fazer a digestão são substâncias produzidas pelo próprio organismo. Já nos ruminantes, tem diversos estômagos que ocorrem os estágios da digestão, além de apresentar micro-organismos que digerem a celulose. Isso é no caso dos bovinos. Os ruminantes têm a capacidade de regurgitar o alimento para a boca, para depois degluti-lo. Já nos monogástricos, não tem essa capacidade, por terem um estômago sem compartimento. Bom dia, gente. Meu nome é Carolina, sou estudante de veterinária na faculdade de Uniceplac. Vou falar sobre uns fatos interessantes entre ruminantes e o monogástricos que eu achei interessante. Como, por exemplo, o bovino libera de 50 a 60 kg de saliva por dia
E nem todos os herbívoros são ruminantes. E os ruminantes têm uma capacidade que seria impossível os monogástricos ter, que tem uma parte do seu estômago que é o retículo, que é capaz de proteger o animal de corpos estranhos, como prego, pedra, arames, devido a ter inúmeras pregas. Assim impede que eles passem para os outros compartilhamentos e causem danos ou até a morte do animal. Uma das diferenças entre os monogástricos e os ruminantes também é que nos monogástricos as exigências nutricionais são mais específicas. Exemplos, aminoácidos ao invés de proteína. Os monogástricos têm menor capacidade de armazenar alimentos no organismo. Nos monogástricos, o alimento passa rapidamente no intestino. O intestino ele tem que estar mais prontamente disponível, vamos dizer assim. No monogástrico, o processo de digestão é enzimático. O monogástrico não tem capacidade de aproveitar células ou alimentos complexos. Os monogástricos também têm a capacidade limitada para a síntese de proteínas e vitaminas.